Olá pessoal, tornando aqui sobre a aula a respeito das medidas cautelares, o professor continua ainda analisando o artigo 282 do Código de Processo Penal, que trata especificamente da aplicação ou decretação da medida cautelar. O professor já antecipa que houve a modificação substancial do Código de Processo Penal com a Lei Anticrime 13.964 de 2019, que inclusive alterou de forma substancial igualmente a aplicação da medida cautelar ou das medidas cautelares, ok? A gente sabe que inúmeros dispositivos trazidos por esta lei foram suspensos em razão da decisão do ministro Luiz Fux, ministro integrante do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade. Apesar disso, os dispositivos que foram alterados, acrescidos lá com a redação dos parágrafos 2º, 3º, 4º do Código de Processo Penal, não houve a suspensão através dessa decisão do ministro Luiz Fux, ok? Estão, portanto, em pleno vigor os dispositivos alterados pela Lei 13.964 de 2019, que entrou, por sua vez, em vigor em 23 de janeiro de 2020, que tratam exclusivamente das medidas cautelares. Vamos lá. O parágrafo 1º do artigo 282 do Código de Processo Penal trata da possibilidade, conforme o professor já ventilou no momento anterior, da aplicação isolada da medida cautelar ou, a depender das circunstâncias, de sua aplicação cumulativa com outras medidas cautelares, ok? Então ela pode ser decretada de forma isolada ou de forma cumulativa, beleza? Quem vai dar ensejo à interpretação a isso são os elementos colhidos e trazidos no caderno informativo do inquérito policial, ou se já tiver ação criminal deflagrada, iniciada, irrompendo lá a instância penal, logicamente os autos do processo criminal. Por sua vez, avançando, o parágrafo 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal hoje veda a aplicação ou decretação de medida ou de medidas cautelares de ofício por parte do juiz natural, ok? Somente agora, observando, no primeiro momento, o sistema processual acusatório ou sistema acusatório, hoje ratificado pelo artigo 3º-A do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei 13.964 de 2019, que trata da Lei Anticrimes, apesar de sua suspensão, Esse artigo 3º-A foi suspenso com a decisão do ministro Luiz Fux, porém, em minha opinião, a depender de dado momento, agora no futuro, essa suspensão será afastada, porque não há razão de se afastar esta literalidade que confirma a tese de que no Brasil impera no processo criminal o sistema processual acusatório ou o princípio acusatório. Sobretudo, após o processo de redemocratização do país com a Carta Política de 88. Não tem como a gente dar interpretação diversa ao Código de Processo Penal, a liturgia ou a ritualística desse proceder, se não analisando os dispositivos do Código de Processo Penal à luz e sobre a ótica e perspectiva da Constituição Federal de 88, ok? Em minha opinião, não há razão para a revogação desta norma que ratifica essa tese do sistema processual acusatório para o processo criminal, para a ação penal, ok? Daí porque somente as partes podem requerê-la ou requerê-las, a depender das circunstâncias. Quem? A vítima, como assistente de acusação do Ministério Público, quando já houver ação penal iniciada. O próprio Ministério Público pode requerer, por óbvio, o titular da ação penal pública, bem como pode a vítima na ação penal privada, portanto, o querelante requerê-la. E a autoridade policial, na fase prévia à ação penal, na investigação preliminar, portanto, pode representar por medida ou medidas cautelares, ok? Não mais pode o juízo criminal, ainda que perceba sobre a necessidade excepcional de aplicação de uma ou outra medida cautelar, decretar esta medida sem a provocação, Existe um princípio, Proceda iudex
ex officio, ou seja, o magistrado, para agir, merece e deve ser provocado pelas partes, sobretudo numa dialética processual que trata e cuida de direitos indisponíveis, como é o caso do processo criminal. Não há por que o magistrado intervir, atuar sem a sua necessária provocação, lesando de morte aquilo que a doutrina e jurisprudência garantista analisam, sob a perspectiva, conforme disse de forma anterior, o sistema processual acusatório. Ok? O parágrafo 3º determina que, havendo o requerimento por medida cautelar ou a representação por parte da autoridade policial por medida cautelar, há a necessidade agora de se efetivar, como regra, o contraditório. O magistrado recebe esta pretensão, este pleito, independentemente de quem tenha provocado. Autoridade policial, Ministério Público, querelante na ação penal privada, ou vítima ou seu representante legal, como assistente de acusação do Ministério Público. Deve, como regra, intimar o representado, aquele que possivelmente pode ter em seu desfavor uma medida cautelar ou algumas medidas cautelares, para que, dentro desse prazo de 5 dias, se manifeste, operando o contraditório efetivo. Pode ser que as razões invocadas pelas partes, Ministério Público, assistente de acusação, querelante, autoridade policial, não sejam razoáveis, plausíveis, procedentes, portanto. Daí porque o legislador, através, novamente, a Lei 13.964 do ano de 2019, Lei Anticrime, previu essa possibilidade da realização do contraditório efetivo. Excelência recebeu, antes de haver a decisão, portanto, intima-se a parte contrária para se manifestar dentro do prazo de 5 dias. Chegando suas razões, de forma simples, uma petição simples. Ele vai, entendendo ser caso de medida cautelar, decretar a medida cautelar ou as medidas cautelares. Analisando que as razões invocadas por parte daquele que pode sofrer a medida cautelar são pertinentes, julgará improcedente essa pretensão das partes. Ok? Se eventual e excepcionalmente este contraditório for um obstáculo à ineficácia de uma medida cautelar futura, o que seria isso, professor? Se houver risco de ineficácia ou ineficiência da medida cautelar a ser aplicada no futuro, por exemplo, se o magistrado efetivar o contraditório, a parte se esquivar posteriormente dessa possibilidade de ter em seu desfavor a medida cautelar, fugindo, subtraindo a aplicação da lei penal, conforme explicou o professor na aula anterior, ele, justificando sua decisão, fundamentando sua decisão, pode não efetivar o contraditório. A regra é a efetivação do contraditório dentro desse prazo de 5 dias após a realização da intimação. Excepcionalmente, vislumbrando o juiz natural que, se efetivar o contraditório de forma efetiva naquele momento, pode resultar numa medida ineficaz, ele decretar, mas não conseguir cumprir a medida cautelar, justificando isso, fundamentando isso para a sua decisão, ele pode efetivar o contraditório diferido, postergado. Aplica-se primeiro a medida cautelar, ensejando no momento futuro, imediatamente a aplicação, a realização da medida cautelar, a intimação da parte para se manifestar. Aí sim a parte pode convencer o magistrado ou não, de ser caso de revogação da medida cautelar. Ok? Isso está lá no parágrafo 3º do do artigo 282 do Código de Processo Penal. O parágrafo 4º trata da possibilidade, em caso de descumprimento, de substituição da medida cautelar por outra ou cumulação de outras medidas cautelares com a já determinada, com a já aplicada, ok? Desde que haja manifestação das partes, essas mesmas partes que o professor já citou, ventilou, ok?
Somente, pessoal, em último caso, havendo descumprimento da medida cautelar, pode o magistrado decretar a prisão preventiva, né? Substituir a medida cautelar anteriormente imposta por medida de prisão preventiva, que é, conforme os senhores bem sabem, uma espécie de medida cautelar, ok? No caso de ainda não ter sido aplicada nenhuma medida cautelar, o magistrado pode fazer o quê? Ele pode decretar a prisão preventiva quando não for aplicada anteriormente uma medida cautelar? Pode, só que excepcionalmente a prisão preventiva é a última ratio, né? É a última razão. Na verdade, é a extrema ratio. Somente se houver extrema necessidade de aplicação direta de prisão preventiva, o magistrado pode fazê-lo. É o que se impera através de uma interpretação da ordem constitucional, da ordem jurídica, do sistema processual acusatório, enfim. A realidade nos mostra de forma diversa, né? Há a determinação de várias, portanto, aplicações de medidas cautelares na espécie de prisão preventiva, né? Tornando banal isso, né? Transformando aquilo que deveria ser a regra, a exceção, na verdade, na aplicação da prisão preventiva, em regra aqui no Brasil. É um desvirtuamento e uma má interpretação, se utilizando uma hermenêutica punitivista, antigarantista, antidemocrática aqui no Brasil. Mas enfim, isso aí não é tema da aula. Obrigado, pessoal.